Fala galera, a pílula de hoje é de química, estequiometria, vamos que vamos. Bom, gente, para a gente pensar na estequiometria, a gente está pensando num cálculo estequiométrico, ou seja, num cálculo químico muito simples, muito tranquilo e que cai muito nos vestibulares. Basicamente, todo o cálculo estequiométrico vai se centrar numa regra de três. Você vai ter que, primeiro de tudo, para começar, estabelecer as relações molares entre as substâncias que você está querendo encontrar aí. Para você conseguir fazer isso, você tem que se preocupar com o balanceamento da equação. Nesse exemplinho que está aí, você tem 2H2 mais O2 vão formar 2H2O. Essa é uma equação que já está balanceada, ou seja, o que tem antes tem depois. Lembrando daquelas leis ponderais, que o que está de um lado da equação em relação à massa tem que ser igual ao que está do outro em relação à massa, como se fosse uma receita de bolo. Bom, para isso a gente tem que pensar nas grandezas que a gente pode trabalhar. A gente geralmente pensa em mol, Avogadro. O que seria Avogadro que eu coloquei aí? A constante de Avogadro. Quantas moléculas há em um mol? Um mol é uma unidade de medida que também quer dizer que em um mol de moléculas, em um mol de H2O, por exemplo, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ou seja, se nessa equação eu tenho 2 mols de H2O sendo formados, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Logo, eu tenho 12 vezes 10 a 23. Tranquilinho, não? Então, massa, a gente vai pensar na massa molar, que é a mesma coisa numericamente do que a massa molecular, considerando que é uma unidade de medida em gramas, e o volume quando falarmos de gases. O volume nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, é sempre de 22,4 litros. Lembrando que pode estar em outras condições. As CATP, condições ambientais, vão ser um pouco diferentes. O volume padrão vai ser de 25. Para isso, lembra de Clapeyron, PV igual a nRT, assunto de outra pílula. Porém, quando você conseguir estabelecer a partir do que o problema te pede quais são as relações que estão ali sendo consideradas, qual que o problema te dá, qual o valor que o problema te pede, você vai para o passo 2, fazer a regra de 3 entre as grandezas e elementos. Nesse caso, se o problema estivesse te dando essa fórmula, essa equação, que você balanceou e te pede, se eu tiver consumindo 6 mols de H2, quantos mols de água eu preciso consumir? Com quantos mols de água ele vai reagir? Então, monta a regra de 3. Se 2 mols de H2 reage com 1 de O2, 6 mols de H2 vão reagir com X de O2. Fazendo a regra de 3 super simples, eu encontro que X é igual a 3. Viu como é que é tranquilão? Só é importante a gente lembrar de rendimento, pureza e limitante, no caso reagente limitante. O que viria a ser isso? O rendimento é se a reação vai render quanto? Se ela rende 100%, eu não preciso me preocupar. Mas se ela rende 80%, se eu digo que tem um rendimento final de 80%, eu multiplico o resultado final por 0,8. Agora, se eu digo que um reagente tem um rendimento de 0,8, eu vou me preocupar em multiplicar esse reagente, o valor desse reagente, por 0,8. A maioria dos problemas vai se preocupar com o rendimento final, mas é bom lembrar disso. A pureza vai se referir a um reagente, então é o mesmo raciocínio do rendimento. Pensou no reagente X, no reagente Y, eu vou multiplicar o grau de pureza desse reagente pelo valor que está na regra de 3. E o reagente limitante? Quando eu tenho um reagente que está limitando o que vai reagir. Se eu tivesse, por exemplo, 2 de O2, o máximo que eu poderia ter de H2 seria 4. Além disso, não seria possível reagir. Então, é isso, galera. Para se aprofundar, é só acompanhar os podcasts do LongoCast. Acompanhe nas redes e muito obrigado. Valeu!